Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor e fundador da Escola Templo Aula Florescer. Hoje é dia 9 de agosto de 2020 e o nosso tema de hoje é o Sunyata. Hoje nós vamos falar a respeito de meditação. Vamos estudar a meditação em seus dois aspectos. O primeiro, a respeito da prática meditativa em si mesma. E o segundo, o resultado da prática meditativa. Para que possamos iniciar esta prática, necessitamos do sono do corpo físico. Porém, esse sono não pode ser pesado demais e nem leve demais. Buscamos o estado de transição entre a vigília e o sono. Isso está representado na imagem do Buda com os olhos semiabertos. Imagem gráfica. Representa esse estado entre a vigília e o sono. É o estado de transição para o sono do corpo físico. São os seus olhos semiabertos. Vamos para o nosso primeiro gráfico. Um instante para observar, por favor. Nesses momentos, o corpo físico necessita estar completamente relaxado. A posição é o decúbito dorsal. A inspiração deve ser profunda e a expiração suave. Então, inspira-se. Inspiração que conduz ao relaxamento. O ambiente silencioso e perfumado. A mente deve estar quieta e o coração precisa estar tranquilo. Necessitamos treinar nosso corpo nesta posição, para que não fique movimentando-se de um lado para outro. Isto impedirá a meditação. Então, esta é a posição do decúbito dorsal, é a posição indicada para a meditação. Ela requer treinamento para relaxar o corpo nesta posição. Se o corpo estiver relaxado, o corpo não vai incomodar. A mente precisa estar quieta e o nosso coração precisa estar tranquilo. É por isso que se recomenda sempre, antes de uma boa prática de meditação, realizar também orações. Porque as orações, em especial a oração do Pai Nosso, trazem o coração tranquilo. Nos trazem para o coração tranquilo, para poder desenvolver essa prévia da prática, essa preparação. É muito importante também disciplinar-se para não virar o corpo para um lado e para o outro. Virar o corpo para a esquerda ou para a direita vai impedir o processo da meditação, porque a agitação do corpo ela prejudica muito esse processo. Isso é questão de treinamento, questão de educar o corpo e educar a mente. Vamos para o nosso segundo gráfico. Nós vamos analisar agora uma série de preparações para a meditação, uma série de práticas que nos preparam para poder realizá-la profundamente. Preparação para a meditação. O maravilhoso mantra sagrado VU. Este mantra se canta com o verbo silencioso, a vogal U, repetida 2 vezes, alongando o som vocal como imitando o som do furacão, o som do vento, quando uiva entre a garganta das montanhas, ou com o golpe terrível das ondas contra a praia. Então, se inspira profundamente, como se nós estivéssemos soprando. O mantra U, o mantra VU, é a letra U 2 vezes. Este é um mantra indicado para esvaziar a mente. Aquele que quer meditar precisa aprender primeiro a esvaziar a sua mente. O canto deste mantra se faz sempre com o verbo silencioso.
quando praticamos a meditação, com o propósito de chegar à quietude e ao silêncio da mente, quando nós necessitamos esvaziar a mente de toda classe de pensamentos, desejos, recordações, preocupações. Este mantra pode ser feito durante todo o dia naturalmente. Então essa é uma característica bastante interessante do mantra VU. Nós podemos fazê-lo durante o dia, realizando as nossas atividades, fazer o mantra para ir esvaziando nossa mente. Da experiência pessoal com este mantra, consigo perceber que este mantra, o mantra VU, ele acalma, ele traz calma, especialmente em momentos de ansiedade, momentos de agitação, momentos de preocupação, simplesmente respirar e realizá-lo, com os olhos fechados ou com os olhos abertos. A realização do mantra esvazia a mente. Claro que este é um processo gradativo. Vamos agora para outra preparação. A preparação que nós vamos analisar agora está relacionada com o nosso coração. É a prática de um sutra, né? O Sutra do Coração. Este mantra é utilizado para as práticas de meditação, onde o estudante deste sutra deve pronunciá-lo com o verbo silencioso. Primeiro ele memoriza o sutra, o mantra, e depois ele coloca para o verbo silencioso, buscando penetrar em seu próprio coração, enquanto silencia sua mente. Esta técnica, esta preparação, ela é justamente para isso. É para conhecer o nosso chakra cardíaco. É para poder conhecer o nosso coração. À medida que nós conhecemos o nosso coração, nós retiramos a atenção da nossa mente. Ao retirar a atenção da mente, ela vai sendo transferida para o coração, para começar a descobri-lo, para começar a desvendá-lo, para encontrar o chakra anahata, para aumentar a ligação com este chakra. Este é o chakra cardíaco, este é o seu desenho, é a sua forma no mundo espiritual. O chakra é um ponto de energia que fica em nosso coração. Esse chakra, esta roda de energia, é o chakra anahata. Ele está ligado diretamente à prática deste sutra. Este sutra conduz o meditante ao estado de consciência da não reação, também chamado de não mente. Ele tem esse nome porque a mente não age, não há ação da mente, não há reação egóica. Este estado é necessário para alcançar a realização do vazio iluminador. Vamos então à pronúncia do sutra. O sutra está aqui. Observe um instante, por favor. Nós podemos utilizar o mudra do vazio, com ou sem o mudra. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Uma característica bastante marcante deste sutra, eu também o pratico, é que o sutra do coração, ele não só acalma, assim como o mantra VU, ele traz emoções superiores, ele traz bastante alegria. Cultivar o sutra do coração, nós sentimos alegria. Este sutra é chamado o Sutra da Felicidade. Então essas sensações de alegria, elas são uma prévia do que esse sutra é preparado para nós, do que ele traz para nós, do que nós receberemos dele. A alegria é uma prévia para sentimentos mais profundos, sentimentos de felicidade. Ao lado temos o chakra anahata,
ou chakra cardíaco, o qual é desvendado através do Sutra do Coração. Este sutra é para conhecer profundamente este chakra. Aquele que cultiva a prática do Sutra do Coração irá conhecer a verdadeira iluminação. Isso porque este sutra ele é responsável também por aquietar a mente. Então, enquanto o mantra Anvu esvazia a mente, retira as preocupações, os desejos, o Sutra do Coração ele vai aquietar a mente. Agora que a mente já está sendo esvaziada, ela vai se aquietando, ela para de se agitar. Da mesma forma como nós precisamos aprender a aquietar o nosso corpo, precisamos também aprender a aquietar a nossa mente e conhecer o nosso próprio coração. A próxima preparação para a meditação é a sexualidade superior. A prática da sexualidade superior é a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. União sexual, o sexo, o coito. Ela é em si mesma a mais profunda forma de oração e de meditação, entregue à nossa divindade interior. As energias sexuais transmutadas pelo homem e pela mulher realizam a união com o nosso real ser interior, nosso íntimo, trazendo a energia necessária para cristalizar e realizar a profunda meditação autêntica. Esta é uma grande chave para nós, a união sexual de esposo e esposa, a transmutação alquímica, porque ela vai gerar, vai produzir a energia que é necessária para poder meditar. Não se pode meditar se estiver fraco. É necessário energia. É necessário aumentar a nossa ligação com o nosso ser. E nós bem sabemos que a divindade ela é sexual. São essas forças sexuais que nos unem com o nosso ser. União sexual sem o derrame do sêmen. A prática da sexualidade superior é em si mesma uma grande preparação para a meditação. Em especial porque a prática da sexualidade superior desperta em nós, a partir desses princípios, o amor. Porque o amor conjugal é um princípio para o amor pela divindade e é um princípio para o amor pela humanidade. Na base desse amor, que é produzido dentro do sexo superior, nós podemos sim praticar a meditação. Em si mesma, a própria prática da sexualidade superior é meditação e é em si mesma também oração. Observe em alguns instantes o gráfico para assimilar o conhecimento e o ensinamento. Vamos agora para a próxima preparação. Nós temos agora o uso das medicinas xamânicas. O uso das medicinas xamânicas, nós utilizamos essas medicinas aqui nesta Escola Templo. São também uma grande preparação para a meditação autêntica. O uso das medicinas xamânicas do rapé e da sagrada ayahuasca nos oferecem energia da Mãe Natureza para obter o relaxamento e a concentração necessários para a realização da prática meditativa. Então, a aplicação e o uso das medicinas xamânicas, ela se faz em duas etapas. Primeiro, nós recebemos a aplicação do rapé xamânico para dar início à preparação meditativa, diminuindo a agitação da mente. O rapé xamânico é soprado nas narinas através de um instrumento chamado tipi, que aparece nesta imagem, e a energia do rapé é a energia necessária para nós entrarmos no processo meditativo, para nós começarmos a aquietar a nossa mente. Depois, nós ingerimos a sagrada ayahuasca e deitamos para dar início à meditação mais profunda.
Neste momento, as energias da ayahuasca iniciarão um processo de relaxamento e concentração em nosso corpo físico, emoções e mente. Então percebam que na preparação anterior nós temos a sexualidade superior, onde o casal produz energia sexual. União sexual sem o derrame do sêmen produz energia no homem e na mulher. E aqui, através das medicinas xamânicas, através do uso do rapé e da sagrada ayahuasca, nós emprestamos humildemente da Mãe Natureza energia sexual, a energia da vida, para que nós possamos meditar. Esta energia para produzir em nosso corpo físico, em nossa mente e em nossas emoções esse relaxamento e essa concentração. Lembrando também que a medicina xamânica da ayahuasca, em específico, é responsável por elevar as nossas emoções, por trazer esses sentimentos de alegria, que são sentimentos bastante próximos aos sentimentos gerados dentro da prática da sexualidade superior. Sentimentos de amor. Alguns instantes para observar o gráfico, para assimilar o conhecimento. Vamos agora para a nossa próxima preparação. Então percebam que nós estamos estudando aqui hoje diversas técnicas e preparações para a meditação. Vamos conhecer agora mais uma. O Quan. Quan é uma pergunta que é colocada para a mente, com o objetivo de fazê-la cansar-se. Consiste em um enigma, por isso a imagem da esfinge, para que a mente tente responder. Neste processo devemos descartar todas as respostas dadas pela mente, até que por si só comece a aquietar-se. Desta forma, desenvolvemos o processo meditativo. Então, a ideia do Quan, o princípio do Quan, uma técnica antiga de meditação. O princípio do Quan é colocar uma pergunta, um enigma para a nossa mente. E não é responder. A mente, de forma mecânica, automática, irá tentar responder o Quan. Mas o objetivo não é responder. O objetivo é aquietar a mente. Como há um enigma, a mente irá tentar respondê-lo. E é nosso dever, dentro do uso do Quan, dentro desta prática, descartar todas as respostas que forem dadas pela mente. À medida que a resposta dada pela mente é descartada, imediatamente a mente irá produzir uma nova resposta e nós voltamos a descartá-la. O que ocorre a partir do processo de alguns minutos de prática é que nós percebemos que a mente começa a se cansar. A mente ela se cansa porque toda vez que ela produz uma resposta, nós a descartamos. Então a mente ela vai ficando frustrada, ela vai ficando cansada de dar respostas. Uma das características da mente é que ela sempre quer ter o conhecimento. Ela não tem, mas sempre quer ter. Então por isso ela vai dar essas respostas. Nós vamos descartar cada uma das respostas e colocar a pergunta em nosso coração, até que a mente se aquiete. Este é o objetivo do Quan, que nós temos um exemplo de um Quan. Quem é aquele que está só em meio a 10.000 coisas? Esta é uma forma de prender a mente. Nós prendemos a atenção da mente durante o tempo suficiente para que ela possa se aquietar. O Quan nada mais é do que uma grande armadilha para a mente. E para nós é muito favorável, porque a mente não é a consciência. Uma vez que a mente se aquiete, nossa consciência começará a aflorar, começará a se mostrar. Aquilo que não é a mente, a consciência.
Alguns instantes para o gráfico, por favor. A recomendação é memorizar um koan, pronunciá-lo deitado algumas vezes e depois jogar a pergunta com verbo silencioso para a nossa mente. Toda vez que nós percebemos que a mente está esquecendo da pergunta, nós reiteramos a pergunta para que ela continue aquele processo. Dentro dessa armadilha, a mente irá aquietar-se. Então vocês percebem que até aqui nós verificamos algumas técnicas e práticas e preparações para poder realizar a prática meditativa em si. Nós vamos estudar agora os dois olhos do Buda. Os dois olhos do Buda representam as duas vertentes que se complementam para que possamos alcançar a iluminação em nosso interior. Estas duas vertentes, um dos olhos do Buda representa a realização da meditação interior profunda. Neste momento, o corpo físico adormece, a mente entra em silêncio completo, e então a essência, também chamada de Buddhata, desprende-se de nosso corpo físico, vital, astral e mental. Então percebam que a meditação interior profunda nada tem a ver com o corpo físico, nem com o corpo vital, nem com as emoções e muito menos com a mente. A meditação é algo mais profundo, porque há que se desprender destes veículos, desta forma penetrando a dimensão das causas naturais, o mundo causal. Esta é uma dimensão muito superior da natureza. Nessa dimensão superior da natureza, neste mundo causal, não penetra a mente, não penetra as emoções, não penetra o corpo físico, nem o corpo vital. É onde nós vivenciamos o sunyata, que é a experiência do vazio iluminador. Então nós nos desprendemos de todos esses aspectos. Os elementos psicológicos, defeitos psicológicos, paixões, medos, tudo aquilo que nos prende ao corpo físico, ao vital, ao astral e ao mental. Tudo que diz respeito a isto tem que se desprender. O sunyata é um desprendimento muito profundo para alcançar essa iluminação interior. Há que se desprender. Dentro do esoterismo, é dito que a pessoa, para poder realizar a experiência do sunyata, necessita extrema coragem. Porque as pessoas hoje no mundo físico estão demasiadamente presas, apegadas a tudo isso que diz respeito ao corpo físico, à nossa vida, à vitalidade, às emoções e à mente. Todos esses aspectos, eles nos causam medo, eles nos prendem, eles nos enredam. Então, o Buda, ele transcende todos esses aspectos. É coragem para poder meditar, para poder penetrar neste vazio iluminador. Esta é uma experiência que modifica completamente a vida de uma pessoa. O venerável mestre Samael Aumveor, um mestre dentro do gnosticismo, ele diz que uma pessoa que realize a experiência do sunyata, a verdadeira, autêntica meditação profunda, mesmo que seja por alguns segundos, a vivência autêntica do sunyata, e tem a experiência do vazio iluminador, quando retorna dessa experiência, irá lutar a sua vida inteira para despertar a consciência, porque provou o sabor de tipo superior, provou a experiência da liberdade. O sunyata é a autêntica liberdade. E quando a pessoa retorna dessa experiência, ela ganha forças
para poder trabalhar sobre si mesmo, para poder se libertar de todos esses aspectos. O outro olho do Buda. Um dos olhos é a meditação interior profunda. O outro olho do Buda representa a realização da revolução interior. A revolução interior profunda em nossa psique e emoções. Este consiste na autoobservação de si mesmo, vigiar nossa mente, coração e sexo. Autoobservar-se é vigiar-se de instante em instante e de momento a momento. Ao perceber reações de egoísmo, reações do ego, defeitos de ira, cobiça, inveja e outros tantos, pedimos à nossa Mãe Divina. Nossa Mãe Divina é nosso fogo sexual, é nossa energia sexual. É assim que nós aprendemos a percebê-la, através da respiração profunda, para senti-la. Para aqueles que têm o seu casamento, o seu matrimônio, através da sexualidade superior. Através da transmutação alquímica nós percebemos a nossa mãe. Então, ao respirar, dirigimos a nossa atenção à mente, coração e aos nossos órgãos sexuais, para perceber as reações. Essas reações que nós percebemos que são ego, exemplos, que nós temos gráfico, o orgulho, a ira, inveja, medo, preguiça, cobiça. Nós pedimos à nossa Mãe Divina: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. É uma petição simples e direta. Ao perceber a reação egóica, pedimos com um verbo silencioso de forma bastante íntima: Mãe Divina, queime este defeito. É à medida que nós vamos queimando a cobiça, vamos desenvolvendo altruísmo. À medida que vamos queimando em nós o orgulho, vamos desenvolvendo humildade e assim por diante. É uma revolução de valores. Então não basta apenas o aspecto místico, não basta apenas meditar. A meditação, o aspecto místico, é uma das pontas, é uma das vertentes. É necessário também transformar-se. Não adianta de nada uma pessoa realizar a prática da meditação interior profunda e vivenciar o sunyata, se quando ela retorna ao corpo físico, ela continua alimentando esses elementos infra-humanos, continua alimentando os vícios e erros em sua psique, porque ele não se transforma. Ele se desenvolve misticamente, mas não desenvolve a revolução interior. Então não há mudança, não há como se iluminar, enquanto viva em nosso interior esses elementos infra-humanos. Que cada um de nós se auto-observe e perceba no diário viver, na relação com os nossos semelhantes, perceba cada um desses aspectos em nós mesmos. Seus aspectos e suas características destes defeitos psicológicos. A consciência contínua, que é chamada de Turiya, é conseguida quando unimos o êxtase da meditação com o trabalho da autoobservação e morte psicológica no diário viver em nossa vida. Desta forma conseguimos liberar a consciência e despertá-la. Percebam, o trabalho da morte psicológica, a eliminação do ego, libera a consciência. O trabalho da meditação desperta a consciência. Liberar a consciência e despertar a consciência. A ação é a morte psicológica e ela é revolução. A visão é meditação, é mística. Ambos devem estar em perfeito equilíbrio para despertar a nossa consciência. Instante de atenção ao gráfico para assimilar, que a nossa consciência possa compreender. Então, nós temos aqui, para concluir este conhecimento, então, a meditação, a visão e a ação.
Unimos a visão e a ação para termos a iluminação. A iluminação só virá a nós quando nós aprendermos a equilibrar e unir a visão com a ação, a mística com a revolução. Este é um grave erro que muitas escolas de esoterismo cometem, dando ênfase demais a um aspecto e não ao outro, por exemplo. Muito bem, qual é o resultado disto? Como resultado da união e da ação da visão, como resultado da união da ação e visão, nós temos o coração, que é o mais profundo amor. O resultado deste trabalho meditativo e revolucionário, nós temos o coração, que é o mais profundo amor e sacrifício por toda a humanidade, fazendo cumprir com amor e consciência a entrega gratuita do conhecimento espiritual a todas as pessoas. Nós temos aqui o exemplo de Siddhartha Gautama, o Buda. Então, percebam, é um resultado. A pessoa trabalha sobre si mesma, ela se transforma verdadeiramente, ela aprende a meditar, tem acesso ao mundo espiritual, ela vai se iluminando, então ela vai ensinar, ela vai transmitir, para poder concluir o seu trabalho. Nenhum bodhisattva, nenhuma alma humana pode concluir o seu trabalho com sua alma divina se não aprender a se sacrificar, se não aprender a amar e ensinar os seus semelhantes. Um instante para o gráfico. A transmissão do conhecimento. Mais um instante para observar o gráfico da conferência. Encerramos com uma das práticas, foram ensinadas várias. Nós vamos encerrar com o Sutra do Coração. Do mudrado vazio, mão direita sobre a mão esquerda, polegares unidos. Om Gate Gate Paragate Parasangate Buddhi Swaha. 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 Muito grato a todos, que todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.